Bem-vindo a mais um panorama do Novo Testamento. E agora a gente vai abordar então a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, só para a gente ter uma ideia de como era escrito no original, a gente vê aí em caixa alta. Logo depois a gente teve, passado um bom tempo, a gente teve o emprego tanto das letras minúsculas também no alfabeto grego, e aí passamos a poder escrever também da forma como é visto na parte de baixo. Mas vamos então iniciar a aula propriamente dita. Nós estamos falando então da região de Tessalônica, é uma região que fica dentro da Macedônia, e Paulo ele vai entrar na Macedônia de uma forma bem singular, porque ele está tentando entrar na Ásia Menor, ele não consegue, aí sobe pela Bitínia, também é impedido de entrar na Bitínia, e ele caminha fazendo o percurso até a cidade de Troade, quando ele vai descansar. Nesse momento ele tem um sonho, vê um varão macedônio, dizendo que ele tem que ir para a Macedônia, então Paulo chega e entende que é para lá que ele tem que ir. Então ele vai aportar em Neápolis ele vai caminhar 18 quilômetros território adentro e chegar em Filipos. É a primeira cidade macedônica que Paulo vai pregar o evangelho. Logo depois, saindo de lá, ele vai passar por Anfípolis e depois de Anfípolis, Apolônia, e de Apolônia, finalmente, ele vai chegar na cidade de Tessalônica, local que é o que nós vamos trabalhar nesse exato momento. Então, como a gente faz sempre, a gente vai fazer agora uma pequena introdução da carta. Então, Paulo, assim como todas as demais cartas, ele vai se identificar. Logo, vamos verificar isso logo no primeiro capítulo, primeiro versículo, e também dentro do texto. Então, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui a gente vê a identificação clara de Paulo. Além de Paulo, são identificados Silvano e Timóteo. Silvano é Silas. Então nós vamos encontrar Silas sendo chamado por Silas, é o nome com o qual os apóstolos designam ele quando ele vai até Antioquia. Provavelmente é um nome de origem judaica. E se seguir a linha lógica de raciocínio de Paulo, Silvano poderia ser a forma do nome grego. Mas eu não encontrei nenhum estudo que chegue e afirme com todas as letras. Apenas estudos que indicam que existe a possibilidade. Até porque Paulo vai chamá-lo de Silvano. Mas Lucas continua a chamá-lo de Silas. Mais uma parte da carta onde que Paulo vai se identificar. Por isso quisemos ir até vós. Pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Então, próprio da carta de Paulo, ele se identificar e ele fazer o máximo possível para poder as pessoas entenderem quem realmente é a pessoa que está dirigindo aquela carta. Bem, além da gente falar então de quem é o autor da carta, a gente vai falar um pouquinho da cidade, já que a cidade de Tessalônica foi uma cidade fundada em 315 a.C. e ela ainda existe até hoje. Naquela época, a Macedônia entrou em guerra com os Tessálios. Então, por ocasião da vitória da Macedônia sobre os Tessálios, eles resolveram batizar o nome da sua principal cidade, ou pelo menos a sua segunda principal cidade, como Tessalônica. Vitória sobre os Tessálios. Não que aquela cidade fosse uma cidade tessália, mas sim que o povo macedônio deu o nome àquela cidade tendo em vista terem conseguido vitória contra os tessálios. E aí, em 167 a.C., ela passou a ser o segundo distrito da Macedônia. Em 146 virou sede do governo romano e em 42 foi feita livre após a Batalha de Filipos, que nós já tecemos breves comentários na Carta de Filipos. A igreja vai ser fundada em 50. Logo depois que a igreja é fundada, Paulo vai escrever a carta, em torno de um ano. Já falei que a cidade era considerada a capital da Macedônia, mas de um modo geral, ela era conhecida também por ser a mãe de toda a Macedônia. Então era assim designada pelos que residiam na Macedônia.
Era um centro militar importante e, além de centro militar, a gente tem que entender qual era a composição do povo que vivia naquele local. Então, do norte, por exemplo, o povo germânico vai contribuir para a formação da cidade de Tessalônica com o seu paganismo. Da Acaia, ou do sul, os gregos com a sua filosofia. Do ocidente, temos os romanos com o poder e com a riqueza, com as glórias. E do Oriente, apenas como um representante, porque na realidade existem vários povos orientais que vieram para aquela cidade também, mas a gente pode chegar e citar os judeus e, inclusive, o legalismo que fez com que Paulo fosse expulso da cidade. Mas, de um modo geral, a cidade era composta de ítalos, de sírios, de egípcios, de judeus. Então você tem uma ideia da complexidade que era aquele local e da quantidade de pessoas que existiam ali. Além de ser um importante centro comercial, era um importante centro empresarial, um centro político, um centro econômico. Tudo isso está envolvendo essa região. Era localizada sob a Via Egnatia, que era uma importante via que cortava o Império no sentido leste-oeste. A gente vai ver uma imagem mais à frente. Personalidades importantes que tinham naquele local. A gente pode citar algumas: Jason, Gaio, Aristarco, Secundo, além destes, aqueles que já são nossos conhecidos: Paulo, Silas, Timóteo e o próprio Lucas, que foi o historiador que vai narrar o livro de Atos. E provavelmente ele estava com Paulo, tendo visto o relato da carta. E a gente vai trabalhar um pouquinho desse relato mais à frente. Essa carta aqui é o texto mais antigo do Novo Testamento, então não temos um registro de nenhuma carta mais antiga do que essa. Então Paulo visita a cidade e logo depois que ele visita, ele já escreve para ela. Pouquíssimo tempo passa. São em torno de 89 versículos, dos quais 16 são proféticos, mais ou menos 18% daquilo que Paulo tinha a dizer eram acerca de eventos futuros. E outra coisa extremamente importante é que a carta inteira está baseada no retorno do Messias. É a coisa mais importante. Paulo vai perder todos os seus capítulos, capítulo por capítulo, para chegar e trazer uma porção daquilo que ele quer falar a respeito do retorno do Messias. Outro fato que nós não podemos deixar passar é que não há menção direta do Antigo Testamento. Paulo vai entrar na cidade, Paulo ele vai pregar na sinagoga durante 3 semanas, logo depois ele vai pregar aos gentios. Existe uma linha de raciocínio que permite entender que Paulo ficou na cidade mais do que 3 semanas. E baseado nisso, a gente verifica que Paulo ele fez a maior parte de convertidos, não de dentro da sinagoga, mas de fora dela. Porque se houvessem uma grande quantidade de convertidos da sinagoga judaica, então nós teríamos uma grande porção de textos do Antigo Testamento, justamente para que o judeu fosse convencido de que o Messias, aquele que era prometido nas Sagradas Escrituras, fruto de tudo que estava escrito no Antigo Testamento, havia chegado. Mas como a maior parte dessa população que se converteu eram gentios, não havia necessidade de você chegar e citar longas linhas a respeito de cumprimento de profecias do Antigo Testamento. Então Paulo ele vai diretamente no ponto em que a igreja poderia estar tendo algum problema. E aqui a gente vai fazer um panorama geral da cidade. Ela possui mais de 2.300 anos de existência e a gente vai ver umas fotos que indicam como é a cidade nos dias atuais e a gente vai caminhar até os vestígios da antiga Tessalônica. Então aí já passamos 2 imagens. Além destas, a gente pode verificar que a cidade de Tessalônica é uma cidade que cultua a história e tudo aquilo que aconteceu com ela. Então aqui a gente vê uma estátua de Alexandre, filho de Filipe. E aqui a gente vê as ruínas da antiga capital macedônia. Não só a antiga capital foi preservada, aquilo que sobrou, aquilo que restou dela, mas esse campo aqui, por exemplo, era um antigo teatro.
e foi o local aonde supostamente Filipe foi assassinado. Então eles preservam isso na cultura deles. Para você ter uma ideia, as construções urbanas do dia a dia crescem junto aos vestígios das antigas construções romanas. Isso aqui foi o que sobrou de uma construção romana, e você vê que ao lado dela existe um bairro. Você vê que não tem nenhuma cerca, não é fechada, então o povo tem acesso àquela área. Aqui é outra construção, o Arco de Gaio. Então está ali também uma outra construção que perdurou até esses dias atuais. Essa imagem que nós temos agora aqui era uma antiga terminal rodoviário, e quando ele foi desapropriado, quando o terminal foi passado para outra localidade, eles, fazendo medições no terreno, eles encontraram vestígios e começaram a escavar, e aí chegaram a esse pátio com esse anfiteatro ao fundo. Só lembrando que nós temos Jason na cidade. Jason ele vai ser retirado da sua própria casa e levado até o pátio, até o local onde as autoridades ficavam, que normalmente era um grande pátio, onde os assuntos pertinentes à política, à economia, eram julgados, eram debatidos, onde a filosofia era debatida, onde que as causas eram colocadas perante aqueles que tinham autoridade para decidir. Então, era um local similar a esse. Poderia ser esse, ou poderia ser um outro bem parecido com esse. E aí a gente vai ver mais algumas imagens. Aqui a imagem do anfiteatro um pouquinho mais de perto, para você ter uma ideia. Os restos da ruína e a frente do anfiteatro. Além dessas ruínas que ficaram de Tessalônica, a Tessalônica atual ela não é uma cidade completamente urbanizada, ela também tem a sua atividade campestre. Então fica uma foto ilustrativa dessa paisagem. E a gente vai tratar um pouco então da questão de Lucas e da questão dos politarcas, porque Lucas faz questão de registrar no livro de Atos a palavra politarcas, que é essa que você está vendo escrita aí em cima. Só que essa palavra ela não é registrada em nenhum livro histórico grego. Então a Grécia não tem nenhum livro histórico onde que se use essa palavra. Então ficava até um tanto quanto surreal você ter Lucas escrevendo a respeito dessa palavra como se houvesse essa autoridade. E aí a gente vai verificar, por registros históricos que foram encontrados, que Lucas realmente escreveu porque a palavra realmente existia naquela cidade. Então os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-lo para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. A palavra que foi traduzida para autoridade, na realidade, no original é politarcas. E essa palavra que não se encontra nos escritos da Grécia, mas em escavações encontrou-se essa parte de texto gravada em pedra, e nesta parte de texto gravada em pedra está escrito: no tempo dos politarcas, Sosípatros, filho de Cleópatra, Lúcio Pontio Públio Flávio Sabino, Demétrio, filho de Fausto, Demétrio de Nicápolis, Zoilo, filho de Parmênio, e Menisco Gaia Aguileu Poteito. É o que está escrito na placa. Então aqui é o registro histórico que vai indicar que Lucas realmente esteve na cidade. Porque se ele tivesse apenas ouvido falar das autoridades, ele teria citado por outro nome, que era mais comum. Mas provavelmente ele, passando pela cidade, ele viu essa placa e isso chamou a atenção, isso ficou gravado na memória dele. De modo que isso serve de um registro histórico para atestar que o autor da carta aos Hebreus esteve na cidade. Porque é o único modo dele saber que naquele local exato se usava a palavra politarcas. Dificilmente alguém que simplesmente ouviu falar
teria a coragem moral de colocar uma palavra se referindo a uma cidade ao qual ele nunca compareceu? Porque aquilo poderia tirar o peso da verdade. Se ele simplesmente não tivesse certeza absoluta que naquele local aquela palavra condizia para se referir à autoridade, ele não teria usado. Ele teria usado uma palavra mais condizente. Mas é justamente porque Lucas esteve naquele local, ou o autor do livro de Atos esteve naquele local, é que ele usou essa palavra. Isso atesta de forma verídica. Aquele que escreveu o livro esteve ali, viu, andou, observou. Isso é fantástico, porque nós podemos ter confiança nas Escrituras. E essa administração local, quando era feita por esses politarcas, era mediante uma assembleia, uma democracia, governo do povo, né? Então existia um conselho, existia um colegiado de magistrados, e essas autoridades locais, elas tinham liberdade, após 42, para poder decidir pela cidade. Mas eles não podiam se rebelar nunca contra Roma. Então, quando se chega perante as autoridades, dizendo que estes que têm incomodado o mundo chegaram aqui também, eles estão falando, olha, tomem cuidado, porque se vocês não fizerem alguma coisa, Roma vai tirar a liberdade que vocês têm. Então, você imagina o que essas autoridades fizeram com Jason. Por isso que Jason só foi posto em liberdade após pagar uma determinada quantia. Porque eles queriam realmente tirar o peso da responsabilidade de serem acusados de nada fazer. Continuando então, vamos dar uma olhada um pouco na Grécia e como essa questão da geografia política vai funcionar. Porque nós temos a cidade e temos essa via Ignátia, que corta de leste a oeste e vai passar por Tessalônica. Bem, sabemos que Paulo sai de Tessalônica e ele vai descer e ir para Bereia, de Bereia para Atena, de Atena, Corinto. Isso porque também existia uma estrada local que cortava a região da Caia até a Macedônia. Então, nós temos, por intermédio dessas duas estradas, a ligação da Caia com a Macedônia e a ligação da Macedônia com a Ásia Menor e com a região da Galácia e também se estendendo até o Império Romano, porque a via Ignátia vai encontrar a via Ápia e vai levar até o Império Romano. Então nós temos um ponto onde que a maioria das pessoas vão passar por ali. Então aquilo que acontece na região de Tessalônica vai ser de fácil conhecimento de toda a região da Caia, como de toda a região da Ásia, da Galácia e de Roma. Isso é importante. De maneira que fostes exemplos para todos os fiéis na Macedônia e na Caia. Fica fácil de entender quando a gente descobre essa estrada local. Não somente da Macedônia e da Caia, mas também de todos os lugares. Então fica fácil entender quando a gente verifica a questão da via Ignátia, que corta o resto do Império Romano. Questão da economia. Era um grande centro comercial. E como grande centro comercial, vendia-se de tudo. Pão, vinho, óleo, queijo, carne, frutos do mar, produtos de mineração, cunhagem de moedas, madeira, produtos manufaturados, calçados, roupas, tecidos. Tudo existia na cidade. De modo que as outras cidades que tinham deficiência em algum desses produtos deveriam ir até a cidade dos Tessalonicenses, para poder comprar deles. Então isso fazia daquela cidade um eixo comercial importante, fazendo com que as pessoas fatalmente tivessem que passar por ali. Então, se eu tenho uma igreja numa localidade dessa, eu tenho uma possibilidade, tanto para o bem quanto para o mal, de tornar ela conhecida. Os tessalonicenses poderiam ser reconhecidos de forma bem ruim, se eles se portassem de forma não condizente. Mas se eles fossem uma igreja realmente verdadeira, o testemunho deles seria facilmente conhecido por toda a região do Império.
E é o que acaba ocorrendo. Justamente por ela ser um ponto de economia forte e ela fundia as estradas e com o porto, então nós temos ali um local de difusão do Evangelho. Além disso, nós podemos dar uma olhada na atividade religiosa. Então nós temos o templo de César e temos o culto a Cabiros e temos também 20 outras divindades adoradas na cidade. O culto a Cabiros, então, foi um culto a um herói mártir assassinado por seus irmãos e enterrado como símbolo de poder real, envolto num pano de cor púrpura, e diz a lenda que ele retorna à vida com seus poderes restaurados e pronto para socorrer os humildes e a cidade em particular, e lutava contra a opressão militar. E quando Paulo vem pregar a respeito de Cristo, existe uma singularidade, existe alguma coisa que chama a atenção deles. A única questão é que Cristo nunca veio lutar contra a pressão militar. Até quando os judeus pensavam nisso, olha, veio o Messias para nos libertar da opressão militar. Ele falou, não vim para isso agora. Eu vim para que vocês viessem me reconhecer como Senhor e Salvador. E os judeus queriam apenas alguém que libertasse eles da opressão de Roma, mas não queriam reconhecer o rei. Então, quando Paulo chega nessa cidade, ele começa a pregar e ele vai ter um pequeno problema com esse pessoal, para poder chegar e tirar da imagem Cabiros e fazer com que eles entendam quem é realmente o verdadeiro Deus. E um resumo de forma geral a respeito das duas cartas, elas são cartas de cunho escatológico. É mensagem de consolo, é instrução a quem está no meio, a perseguição. Ela vai trabalhar vários temas, dentre eles vai falar sobre a perseguição, vai falar sobre o ministério de Paulo, vai falar sobre a esperança que todos nós temos que ter e também vai falar que nós temos que estar constantemente preparados. Enquanto ela está batendo esses temas, ela está exortando as pessoas à fidelidade e exortando à vigilância. E assim a gente vai concluir essa introdução da carta e vamos passar, propriamente dito, a trabalhar os capítulos da carta aos Tessalonicenses, da primeira carta. E você pode acompanhar isso no próximo vídeo.